Tá, existe um tipo de anime muito específico que simplesmente não dá pra explicar pra alguém sem parecer um criminoso em depoimento. Porque você começa assistindo achando que é só uma comédiazinha japonesa e do nada tem um maluco fugindo da prisão vestido de mulher, enquanto o outro grava um áudio de peido para um plano de fuga. E sabe o que é pior? Esses animes normalmente são bons pra caramba, o que sinceramente torna tudo ainda mais suspeito. Então hoje eu vim aqui prestar um serviço público, pra te impedir de cometer o erro de assistir esses animes aqui. Porque se alguém olhar por cima do teu ombro em qualquer cena específica, meus amigos, acabou. Não existe explicação plausível. E o mais perigoso é que alguns deles começam totalmente normais, bobinhos, inofensivos, uns até bonitinhos. Aí do nada vira um completo surto coletivo animado. Então já deixa o like porque o algoritmo vai me prender depois desse vídeo. E bora falar dos animes que você jamais deve assistir. O primeiro deles é praticamente um teste social em forma de anime, Shimoneta, ou como as pessoas normais chamam, aquele anime da calcinha na cabeça. E sério, não existe maneira segura de recomendar isso pra alguém. A premissa já parece uma piada. Nesse mundo, o Japão criou leis absurdamente rígidas contra qualquer conteúdo indecente. Por aqui, palavrão? Proibido. Piada de duplo sentido é um crime. Roupa íntima aparecendo? Praticamente terrorismo. É um mundo tão puritano que a galera cresceu sem nem entender certas palavras básicas. E é aí que entra o protagonista. Um cara completamente normal que só queria viver uma vida em paz. Até que ele é sequestrado pela maior criminosa da escola, que na verdade é uma terrorista revolucionária sexual, usando calcinha na cara igual um super-herói de baixo orçamento. E quando mais o anime avança, mais ele parece um protesto social escrito por alguém completamente delirando. Os caras literalmente invadem lugares distribuindo pornografia igual panfleto revolucionário. Tem perseguição, atentado verbal, tem megafone gritando obscenidades em praças públicas. É como se misturassem 1984 de V de Vingança com humor de quinta série. E o pior é que isso funciona. Você começa rindo da idiotice e quando percebe já está investindo na história, nos personagens e no caos absoluto daquele mundo. Só que aí vem um problema. Não existe uma cena segura nesse anime, nenhuma. Você pausa em qualquer frame e parece evidência criminal. E já que a gente começou leve, vamos piorar um pouco. Prison School. Esse aqui não é anime, é uma experiência psicológica. Porque alguém olhou para isso e decidiu: sim, vamos animar. A história começa simples. Uma escola feminina finalmente aceita garotos. 5 caras entram achando que venceram na vida. Finalmente, o harém deles chegou. Só que em menos de um episódio, eles fazem merda. E a punição? Eles são presos, literalmente presos dentro da escola, administrada por um conselho estudantil composto por garotas completamente insanas. E aqui o anime perde completamente o controle da própria existência. Porque tudo em Prison School funciona na seguinte lógica: como podemos deixar isso ainda mais absurdo? Tem plano de fuga envolvendo urina, tem guerra psicológica, tem humilhação pública e tem um cara que desenvolve orgulho em sofrer punição. E o anime trata tudo isso com a seriedade de um thriller de guerra. Esse é o detalhe genial. As cenas são dirigidas como se fossem Attack on Titan, Death Note e Code Geass. Só que o assunto é literalmente um maluco tentando esconder que se cagou. E acredite em mim, eu queria ter exagerado agora. E o pior de tudo é que você começa assistindo ironicamente e termina genuinamente querendo saber como vai acontecer. Porque o anime é muito bem dirigido. As expressões, a tensão, a trilha sonora dramática, tudo é desnecessariamente cinematográfico. É o tipo de anime que destrói sua dignidade aos poucos. Agora, se você acha que até aqui estava tranquilo, beleza, porque o próximo parece inocente. Mas isso torna muito pior. Blood Sea. Esse aqui é literalmente uma armadilha. Ele começa aparecendo aqueles animes fofinhos de colegial, garotinha simpática, escola, templo, conversinhas leves, tudo calmo. Você olha e pensa: nossa, só mais um sci-fi sobrenatural. Confia, porque durante boa parte do começo o anime realmente parece normal. Só que às vezes, bem discretamente, aparece uma coisa estranha. Um sangue, uma criatura esquisita, um clima meio errado. E aí chega um certo ponto em que o anime simplesmente arranca o freio da mão da realidade. Do nada, vira um massacre. Mas não é só aquele anime violento, não.
é grotesco num nível que parece que os animadores estavam competindo para ver quem traumatizava mais. Cabeça voando, gente sendo rasgada, sangue em quantidade industrial. E o mais bizarro, a protagonista continua calma, sorrindo, educada, como se não tivesse acabado de presenciar o apocalipse. O contraste entre a estética fofinha e o horror absurdo deixa tudo muito desconfortável. Você nunca sente que está preparado para o que vem, e sinceramente, nem deveria. Agora vamos voltar para o território dos animes que fazem você abaixar o volume automaticamente quando alguém entra no quarto. Chinese Soldier, ou o famoso... Mano, como eu vou explicar isso aqui? O mundo desse anime é atacado por monstros vindos de outra dimensão. Até aí, beleza. Só que apenas mulheres conseguem despertar poderes. E um dia o protagonista acaba entrando nesse mundo e descobre que tem a habilidade de virar um escravo de combate. E é isso mesmo. Essa é literalmente a palavra usada. E quando mais forte a transformação, mais recompensado ele precisa ser depois. Aí você já imagina o que acontece. Porque o anime claramente sabe exatamente o que está fazendo. Só que o pior é que a ação é genuinamente boa. As lutas são legais, os poderes são criativos e o world building é interessante. Aí teu cérebro entra em conflito. Espera, isso aqui é realmente bom? E aí você percebe que caiu na armadilha. Porque enquanto você tenta focar na lore, o anime tá te atacando com 47 situações suspeitas por episódio. É impossível vencer. Agora, nenhum anime dessa lista supera o próximo em conceito absurdo. Porque ele responde uma pergunta que ninguém fez. E se a mão de um adolescente virasse uma garota? Midori Days. Cara, isso existe. E o pior, é surpreendentemente fofo. O protagonista é um delinquente brigão, temido e violento, mas incapaz de conseguir uma namorada. Até que um dia, a mão direita dele vira literalmente uma garota. Uma menina tímida da escola, que era apaixonada por ele em segredo. E sim, ela vira a mão direita dele. E o anime leva isso completamente a sério. Tem romance, desenvolvimento emocional e drama. Enquanto você tenta processar o fato que o cara literalmente conversa com a própria mão, e o anime cria situações tão absurdas que teu cérebro entra em modo de defesa. Porque ao mesmo tempo em que tudo é ridículo, também é estranhamente carismático. Você começa rindo da ideia e termina pensando, ok, eles são até fofinhos juntos. O que provavelmente significa que o anime venceu. E agora, finalmente, o anime mais perigoso de assistir perto da família. Porque na teoria é só culinária. Só comida, receita, competição gastronômica. O que poderia dar errado? E vocês não vão acreditar quando eu disser que é absolutamente tudo. Food Wars. Esse anime pega MasterChef e transforma em uma experiência sensorial e legal. Toda vez que alguém come uma comida boa, o anime reage como se tivesse acontecendo um despertar espiritual proibido. As roupas explodem, as pessoas gemem, tem câmera lenta, brilho e um close exagerado. Você tá vendo um cara fazer arroz frito e parece cena final de filme dramático. E o pior é que as receitas são reais, os pratos parecem incríveis. Então o anime te prende pela culinária enquanto destrói a sua reputação social. E as batalhas culinárias são tratadas como lutas de anime shonen. Tem rivalidade, estratégia, pressão, humilhação. Os caras cozinham como se estivessem salvando o universo. E sinceramente, isso deixa tudo muito mais divertido. Porque o anime tem total consciência do absurdo dele. E abraça isso com força. Então, fica aqui o aviso. Se alguém te recomendar qualquer anime dessa lista, cuidado, porque talvez essa pessoa esteja tentando destruir sua dignidade lentamente. E o pior é que provavelmente você vai gostar. Então comenta aqui qual desses animes você jamais vai assistir. Ou qual deles você já assistiu escondido igual um criminoso internacional. E se quiser mais listas de animes amaldiçoados, bizarros e absurdamente divertidos, já se inscreve, porque esse canal aparentemente perdeu o medo de ser julgado.